A paz de Cristo a todos que acompanham nosso canal Refletindo com Fé. O vídeo já vai começar. Peço que deixe seu like, comenta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Vamos para a palavra de hoje. A salvação da qual fala o cristianismo é a salvação do castigo que os nossos pecados merecem. O sofrimento eterno no lugar que a Bíblia chama de inferno. Ser salvo de ir para esse lugar é o que há de mais importante em sua vida. Temos muitas necessidades, mas nenhuma se equivale à de ser salvo do tormento eterno. Estamos falando de uma eternidade de sofrimento. Um sofrimento que nunca terá fim e que é descrito como excruciante, agonizante. Portanto, quando os cristãos se referem à salvação, estão aludindo a ficar livres da penalidade eterna que os nossos pecados merecem. Salvação, do ponto de vista das boas novas de Cristo, é o ato pelo qual Deus nos salva desse castigo, que merecemos em razão dos nossos atos e por causa dos nossos pecados. Quanto a isso, há algumas questões importantes que precisam ser mencionadas. Algumas pessoas dizem que não precisam ser salvas. Essa é a maior prova de que precisam. Pois, com isso, mostram que não estão conseguindo enxergar o problema. Isso ocorre exatamente por causa do pecado, que tem essa capacidade de cegar os indivíduos. As pessoas não conseguem fazer uma avaliação correta de sua situação de vida diante de Deus e creem que está tudo bem com elas. Antes, consideram que está tudo sob controle. Há um provérbio que diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Provérbios 16:25. O indivíduo está vivendo a sua vida tranquilamente, ganhando seu pão a cada dia, se divertindo, e não se dá conta do abismo que se aproxima. Ele não está pensando no futuro que lhe é reservado. Quando é obrigado a refletir sobre isso, se compara pela média das pessoas e chega à conclusão de que ele não é tão ruim assim, que pratica o bem de alguma forma, que é trabalhador e assim por diante. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Diz também que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Que a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Galatas 6:7. Que aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18:4. E que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento. Hebreus 9:27. Jesus contou várias histórias para revelar o que acontece depois da morte. Um exemplo famoso é a história do rico e Lázaro. Lucas 16:19-31. Ambos são retratados após a morte. O rico por causa de suas iniquidades, sofrendo no inferno, e Lázaro na presença de Deus. A verdade é que todos precisamos de salvação. Todos. Mesmo aqueles que não estão preocupados com isso e nem se importam. Eu usei a palavra precisamos intencionalmente, porque não há nada que possamos fazer por nós mesmos para que consigamos ser salvos. Qual é o problema? Nós voluntariamente desobedecemos a Deus. Mentimos, adulteramos, roubamos, caluniamos o próximo, desrespeitamos o próximo. Somos odiosos odiando outros odiosos. E há um Deus que tudo vê e sabe, especialmente o que se passa em nosso coração. E para Ele, esses pecados são inaceitáveis. Deus, por ser justo, tem de punir o pecado. E não há nada que eu possa oferecer a Deus como pagamento pelo meu pecado, a não ser a minha alma. Assim, se Ele me obrigar a pagar pela culpa que tenho diante dEle, por causa dos meus pecados, o resultado é que minha alma terá de sofrer eternamente no inferno, num sofrimento sem fim. Isso ocorre porque meus pecados foram ofensas a um Deus eterno, logo, o castigo também será eterno. Portanto, nós não temos como fazer absolutamente nada para pagar nossos pecados. Há quem pense que se fizer boas obras, compensará os pecados que cometeu. Mas a verdade é que boas obras não pagam pecados. Não há nada que compense, que abata minha dívida com Deus. Cabe somente a Deus salvar o pecador.
A Escritura é muito clara. Depois da morte, o que nos aguarda é a felicidade eterna na presença de Deus, ou o sofrimento eterno longe dele. E essas duas realidades serão determinadas neste mundo, não tanto pelas nossas obras, mas por conta da nossa reação à oferta de salvação por parte de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna, sendo salvo dessa condenação. João 3,16. Se eu crer em Jesus Cristo e o receber como Senhor e Salvador, Deus me perdoa gratuitamente da culpa dos meus pecados. Logo, sou salvo do castigo que vem pela frente, porque Cristo tomou o castigo em meu lugar. Mas, se eu recuso essa oferta de Deus, o que me resta? Para onde eu vou? Quem tem as palavras de vida eterna? Restará apenas viver esta vida enquanto restarem dias, e depois encarar o sofrimento eterno. Portanto, salvação é uma dádiva oferecida aos homens, pela qual Deus nos convida a nos arrependermos de nossos pecados e a crer em seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E a Bíblia nos diz com muita clareza que quem crer em Jesus não entrará em condenação. Romanos 8,1. Mas já passou da morte para a vida. 1 João 3,14. A salvação é isso, e todos precisamos dela.